Você sabia que tomando apenas um comprimido por dia, você consegue aumentar sua produção de testo de maneira natural? Baixa libido, acúmulo de gordura abdominal, perda de massa muscular, cansaço, indisposição são alguns sintomas de baixa testo. Mas o melhor jeito de saber isso é procurando ajuda médica e realizando exames laboratoriais. Mas existe um medicamento que promete aumentar sua testo de forma natural. E esse medicamento é o citrato de clomifeno. No Brasil é muito conhecido como Indux ou Clomid. E como é que ele funciona? O clomifeno ele vai se ligar aos receptores de estrogênio que nós temos no nosso cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise. Mas a testo não é produzida nos testículos, no caso dos homens, e nas mulheres nos ovários? Sim, mas nesse processo existem três estruturas: o hipotálamo, a hipófise e o testículo, no caso dos homens, e o ovário, no caso das mulheres. E esse processo funciona da seguinte maneira: o hipotálamo manda o estímulo para a sua hipófise, e a sua hipófise manda o estímulo para o seu testículo, no caso dos homens. O seu testículo começa a produzir a testosterona, ela cai na sua corrente sanguínea e parte dela se transforma em estrogênio. Aí esse estrogênio volta para o seu cérebro, ele vai se ligar no hipotálamo e na hipófise, e se ele for muito, vai cortar o estímulo e parar a produção de testo, naquela mesma corrente. Se for pouco, a hipófise continua mandando estímulo para o testículo e ele continua produzindo. E é o dia todo assim, dessa maneira. Só que o clomifeno ele vai se ligar nos receptores de estrogênio, na nossa hipófise e no nosso hipotálamo, impedindo que o estrogênio chegue até lá e aconteça essa quebra de estímulo. Então ele vai enganar o nosso corpo. Então, como a nossa hipófise não recebe o estrogênio até lá, ela continua mandando estímulo para o testículo e o testículo continua produzindo a testosterona. Para ser mais detalhado, a hipófise produz dois hormônios, que é o FSH e o LH. E quanto mais LH tiver no corpo, maior a produção de testo no testículo. Esses dois hormônios têm funções diferentes e eles atuam tanto no homem quanto na mulher. O FSH estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a produção de estrogênio na mulher, e no homem ele auxilia na produção de espermatozoide. O LH, nas mulheres, desencadeia a ovulação e a liberação do óvulo maduro. Já nos homens, ele estimula a produção de testosterona no testículo. Mas o clomifeno não é um medicamento novo. Ele foi feito há muitos anos atrás e ele foi feito principalmente para ajudar as mulheres que queriam engravidar a aumentar a sua fertilização. Só que eles perceberam que se ele aumenta a ovulação, ele também aumentava a produção de espermatozoide. E também perceberam que aumentando o espermatozoide, ele aumentava também a produção de testosterona. E aí começou a ser recomendado para os homens também que sofriam com a baixa testosterona. Então tá resolvido. Baixou a testo, vou na farmácia, compro o clomifeno e começo a tomar. Tá errado porque o clomifeno é um medicamento, então é bom você consultar um médico primeiro para isso. E outra coisa, nem sempre funciona em todo mundo. Mais ou menos 40 a 50% dos homens são assintomáticos. Eles não conseguem ver os efeitos do clomifeno no seu dia a dia. A sua libido não aumenta, a sua disposição não volta, mas mesmo assim a sua testo sobe. Se fizer o exame, tá lá a sua testo em níveis normais, mas eles são assintomáticos. Eles não conseguem ver o benefício no dia a dia. Além disso, o clomifeno é indicado para homens jovens, com testículos saudáveis e uma produção de testo abaixo do normal, que é o meu caso. Não sou jovem, mas a minha testo está abaixo do normal, está em 188. É preciso ter os dois testículos, ter os testículos com bom volume. Os testículos não podem ter sido desenvolvidos fora da bolsa escrotal, não pode ter nenhuma lesão. Então existem alguns critérios para que o clomifeno possa ter um bom efeito no seu corpo, né? Se você não possui essas características e sofre de falência testicular, ele não é recomendado para você, não vai adiantar nada. O clomifeno não é um hormônio, ele é um medicamento que estimula a produção dos hormônios pelo testículo. Então, se o testículo não é saudável, ele não vai conseguir produzir. Pode mandar o estímulo que for, que ele não consegue produzir a testo necessária. Aí, nesse caso, quem sofre de falência testicular, é preciso fazer a reposição externa de testosterona. Aí você tem que procurar um médico para ver qual é o seu caso. E o clomifeno é encontrado em dose de 50 mg, que é considerada alta, né, para tratamento de longo prazo. Eu tomo de 50, né, porque é 30 dias só de tratamento, mas tem farmácias que manipulam de 25 a 12,5 mg, que é o que muita gente recomenda também. Pode ser em dias alternados, tomo uma de 50 hoje e uma só daqui 2 dias, tomo uma hoje, daqui 3 dias tomo outra. Tem gente que toma 25 em dias alternados também, então varia de caso para caso, de paciente para paciente. É isso o seu médico quem define.
lembre de uma coisa, o clomifeno eleva seu texto para níveis normais. Em alguns casos, ele eleva um pouquinho mais para cima, mas só isso. No meu caso, por exemplo, eu tô com 188. Suponhamos que o meu normal é 600. Ele pode levar para 700, mas não passa muito disso, entendeu? E é por isso que algumas pessoas preferem tratar com ele antes de fazer reposição externa de texto, porque quando você repõe a texto de maneira exógena, você pode acabar atrofiando seus testículos e ele para de produzir. Porque se ele está recebendo de fora, por que ele vai continuar produzindo? Então pode acontecer esse problema. Eu já disse antes que nem todos os homens vão ser agraciados com os benefícios do clomifeno, né? Por quê? Porque ele se divide em dois quando é metabolizado, em zuclomifeno e enclomifeno. E o enclomifeno é o que dá esses benefícios. Ele aumenta a libido, melhora o humor, melhora a disposição, a qualidade da ereção. Tudo isso é causado pelo enclomifeno. Já o zuclomifeno, ele só vai aumentar os níveis de texto no seu sangue. Então, alguns homens podem ser assintomáticos. Eles não podem ver os sintomas benéficos do clomifeno. E nos Estados Unidos já estão manipulando o enclomifeno separado. Só que até hoje, até esse dia que eu estou fazendo o vídeo, a venda não está liberada ainda. Outra hipótese é que o clomifeno pode bloquear alguns receptores de estrogênio do nosso cérebro que estão diretamente associados à libido. E geralmente o clomifeno leva cerca de 2 semanas até começar a fazer efeito no indivíduo. Eu acho que eu não tenho 2 semanas que eu tô tomando ainda, mas eu acho que eu consegui ver isso devido ao aumento da testo, se tivesse sido aumento da testo mesmo. Pelo menos a minha força na academia melhorou. E como o clomifeno é um medicamento, existem várias contraindicações e efeitos colaterais. Primeiro, as contraindicações. Por ele sofrer metabolização hepática no fígado, quem tem problema de fígado é contraindicado o uso do clomifeno. Quem possui tumor na hipófise ou lesões cranianas também é contraindicado o uso. Quem tem a disfunção da tireoide também, ou nas glândulas suprarrenais, por elas produzir hormônios, também é contraindicado o uso. E é contraindicado também para quem possui ou tem suspeita de câncer de próstata. Alguns efeitos colaterais do clomifeno são a náusea, dor de cabeça, visão embaçada, queda de cabelo, ganho de peso, sensibilidade nas mamas, mudança de humor, vermelhidão, sensação de calor constante, retenção líquida, né, que é o ganho de peso, só que retenção líquida intramuscular e aparecimento de acne, que é a famosa espinha. Dentre esses efeitos colaterais, os principais são a mudança de humor, a visão embaçada, o ganho de peso e o desenvolvimento de acnes. Mas um estudo feito em 2019, com 300 pacientes, apontou que apenas 10% desses pacientes sofreram algum tipo de efeito colateral. E segundo os padrões, esse número comprova que o clomifeno é uma droga segura. E a dose usada nesses pacientes foram de 12,5 a 50 miligramas. Pessoal, eu estou fazendo uso do clomifeno, eu vou voltar aqui depois com relato dizendo se foi eficiente ou não, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso saber se você está gostando dessa série de vídeos, né? Deixando seu like, curtindo, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, uma dúvida, uma pergunta, um elogio, para que nós possamos crescer junto, porque toda vez que eu faço um vídeo aqui, eu aprendo muito, porque eu preciso estudar antes de trazer para vocês essas informações. E esse deu um trabalho, foi uma pesquisa muito grande para trazer para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até mais, fique com Deus e tchau.